Estamos de volta com Além da Máquina e nesse episódio a gente vai explorar um assunto muito importante da economia brasileira, que é o setor de construção e infraestrutura. Na AgriShow, naturalmente, a gente dá um foco muito grande na produtividade do produtor rural. Mas para escoar a riqueza do agro, a cadeia logística envolve uma infraestrutura robusta e eficiente, e que ainda é um desafio aqui no Brasil. E a JCB é líder mundial em equipamentos de construção, com a retroescavadeira e o manipulador telescópico Lodal, que a gente vem falando bastante aqui. Também atua fortemente com equipamentos compactadores, escavadeiras hidráulicas, mini carregadeira, pá carregadeira e muito mais, porque o setor de construção civil apresenta um crescimento constante e esse é o tema desse episódio. E para conversar sobre esse assunto, eu tenho aqui de novo dois experts e um deles é o Felipe Batistella, que já esteve aqui comigo, né, Felipe? Isso aí, Carol. Prazer estar aqui de novo, né? O canal como eu já disse no outro episódio, né, que muito bacana ver o canal se desenvolvendo, a gente tem muito conteúdo da JCB, então prazer, obrigado, muito bom estar aqui com os nossos amigos aí de novo. Que bom, e a gente tem estreando aqui no Além da Máquina o Bruno Jorge, que é diretor executivo da Rochester, que é distribuidor JCB para construção aqui no estado de São Paulo. Tudo bem, Bruno? Exatamente, tudo bem, Carol, tudo bem. Feliz de ter você aqui com a gente. É um prazer, sempre que puder atender, conte comigo. Que bom, vamos conversar. E eu quero já começar assim tendo um panorama do setor de construção civil aqui no Brasil. Vamos falar desse ano, 2025. O que você vê aí, Felipe? Olha, Carol, o setor de construção é um pilar da nossa economia, né, muito forte, muito importante. A gente acredita muito no potencial que esse setor tem. O nosso país é um país que vai crescer ainda muito, né? A gente é otimista e tem muito por que fazer, né? Um país que cresce precisa de infraestrutura, precisa de estrada, precisa de portos, aeroportos, enfim, acho que a gente tem no Brasil um setor aí pujante, super estratégico e não tem jeito, independente de qualquer governo, sempre vai ser um setor chave e a gente participar dele é fundamental aí, né, para ajudar na economia. E todos os episódios aqui a gente vem falando da riqueza que é o agro aqui no país, né? E aí a gente tem um país de dimensões continentais que naturalmente, para a gente escoar tudo isso, tem desafios. O que você vê, Bruno, como desafios na logística, na infraestrutura para escoar toda a nossa riqueza do agro? Os desafios são grandes, né, Carol? Igual o Felipe mencionou. Como você deu um contexto, né, de 2025, dois números importantes, né? O governo federal anunciou pouco mais de 160 bilhões para o novo PAC. E houve um outro anúncio de 15 novas concessões de rodovias, né? Na casa também de 160 bilhões, um pouco mais de 8 mil quilômetros de estrada. Então são dois indicadores de investimento. Estrada para chuchu, né? Muito. É muita estrada. Então o Brasil é um país que depende, né, do setor rodoviário, né, para escoar sua produção. O mercado de São Paulo, né, não tem aqui os números de cabeça em relação à produtividade agrícola, mas ele é responsável por escoar 20% da produção nacional no estado de São Paulo. E não é o estado que a gente tem, né, as maiores lavouras, né, se a gente considera ali o Mato Grosso. Então, certamente, os desafios que a gente tem, exatamente, centro-oeste, norte, né, do país, tem um desafio muito grande que, obviamente, a JCB está no momento certo, na hora certa, né, com os equipamentos certos para a gente abraçar as oportunidades. E o principal setor, né, da JCB no Brasil é a construção civil. E você, Bruno, que atua, né, nesse mercado, quais são as máquinas da JCB que o construtor, desculpa, a gente está falando tanto de produtor, né, que o construtor reconhece os diferenciais, que ele percebe os resultados ali na operação dele? Carol, a JCB ao longo dos últimos anos, ela vem buscando atender a maior parte do mercado, né, com o nosso portfólio. Hoje nós temos 30 equipamentos no portfólio,
que representam 94% do mercado brasileiro. Então, dos 100% de demanda que existe, 94% a gente consegue atender com 30 equipamentos. Quando a gente olha a JCB fora do país, é um universo de 300 equipamentos, é muito mais. Então, nós temos dentro de casa muita oportunidade para atender o mercado. Quando você direciona, né, ali o setor diretamente da construção civil, os equipamentos onde a gente tem a maior relevância. Então, retroescavadeira, como você já mencionou, nós somos líderes, né? Ela é a primeira máquina que acaba entrando no parque de obras e ela é a última que sai. Para algumas operações, o manipulador telescópico tem sido um ativo super versátil. Recentemente a gente fez um estudo, a gente encontrou mais de 70 aplicações para o manipulador telescópico. Acho que é uma das máquinas mais, ou se não for a mais versátil do mundo. E é uma invenção da JCB, né? Acho que é importante. E foi super legal você falar disso, porque teve um episódio que a gente estava falando especificamente do Lodal, que vieram clientes da Eleva Brasil, e ele trouxe exatamente esse número. 70, até 70 aplicações aí que o Lodal consegue executar. É muita coisa. Então, quando a gente olha para o mercado e o tamanho do mercado, o manipulador telescópico representa muito pouco do volume, né? Ele é hoje 1,5%, 2% do tamanho do mercado de máquinas, né, amarelas no Brasil, representa o manipulador. O JCB é líder, né, com mais de 80% de market share aqui no estado de São Paulo, né? Brasil, devemos estar por aí também. Então é um mercado que a gente está construindo com o manipulador, né? O portfólio ele é forte nas escavadeiras, então é um equipamento já consolidado, é um projeto global da JCB. Esse ano vem lançamento, né, Felipe? Vem novidade aí. O pessoal tem que aguardar. Fica de olho aqui no canal, né, na Além da Máquina. Em breve a Carol... Eu vou contar, Felipe. Vai contar, Carol? Agora vai dar um spoiler? Não, na hora que o Felipe me deixar. Na hora certa, na hora certa eu vou contar. Então, em breve, né, a gente traz ao mercado um novo segmento, né, de máquina. A linha de pá carregadeira também é um portfólio completo, né, pegando desde a máquina de entrada, uma máquina que tem a capacidade de 18 toneladas de carga, né, os equipamentos de mini, enfim. Hoje a JCB, sem dúvida alguma, é um fornecedor completo para o mercado de construção. E a gente pode afirmar que o construtor está investindo nessas novas tecnologias que a JCB está trazendo? Carol, do meu ponto de vista, a gente tem duas oportunidades no mercado, né? Tem um avanço de tecnologia no mundo que ele só vai ser possível ser alcançado a partir do momento que novos motores, né, de emissões mais limpas sejam introduzidos no país, né, Felipe? Hoje a gente tem em máquinas um motor Tier 3, certo? Que um nível de emissão mais baixo, né? É um nível de emissão mais... Mercado fora, nós temos máquinas mais modernas, com mais tecnologias, né, do ponto de vista de emissão. JCB, né, globalmente, para máquina pesada, ela está indo para motores a hidrogênio, né? As máquinas mini são as máquinas elétricas. Mas quando a gente fala do portfólio, hoje o próprio manipulador, né, ele é uma máquina, tecnologia em si ela não tem muita, mas ela traz muita inovação para o campo. A gente está vendo ali no fundo, né, a aplicação dela no agronegócio. Quando a gente olha para a construção civil, hoje para a gente fazer um edifício de 4, 5 andares, um manipulador telescópico ele atende sem precisar de uma grua ou de um guindaste, né, numa obra, né? Ele vai a 17 metros de altura, então dá uma versatilidade para o campo muito grande. Então... E acho que, complementando, né, acho que a gente vê viu, né, um movimento tão forte no agronegócio, de avanço tecnológico, de sofisticação, né, e isso trouxe um monte de benefícios, né, de produtividade, de eficiência para o setor, e certamente o setor de construção mais e mais vai caminhar também para a mesma direção, à medida que vai tendo mais obras. A gente falou, né, os números que o Bruno trouxe aqui, né, de investimentos. Certamente isso também vai demandar para as construtoras, para os nossos clientes, mais eficiência, mais produtividade. Vai ser necessário equipamentos modernos, versáteis e que possam ajudá-los a construção. Não pode demorar muito, né? Acho que sempre vai ser aquela equação do custo versus o tempo, né?
mas certamente vai haver uma demanda para a gente fazer cada vez mais rápido e menos custoso uma obra, né? Sim. E para isso precisa de eficiência, como você descreveu o manipulador, né? O quanto ele economiza de tempo, né? Muitas vezes o acesso, a manipulação de material numa construção, né? Então acho que isso vem, né, Bruno? Acho que naturalmente Claro. Em paralelo, né, nós temos visto, até mesmo durante a AgriShow, né, alguns clientes que têm como metas reduzir emissões, né, em termos de CO2 no meio ambiente. O manipulador é um equipamento que ele substitui, dependendo da operação, 2, 3 máquinas, né? A gente está falando em reduzir uma empilhadeira, reduzir uma mini, né, e eventualmente até uma carregadeira. Então, se a gente soma a quantidade de emissões, né, de poluentes que a gente tem no meio ambiente, né, com 3 equipamentos para um, então, enfim, a gente consegue, obviamente, entender qual é a demanda do cliente e trazer a melhor solução. E deixa eu até convidar o pessoal que está assistindo a gente aqui, a gente está falando de eletrificação, hidrogênio, sustentabilidade. A gente teve um episódio, que acho que é o episódio 3, que a gente fala exatamente disso tudo. Então, confere lá o episódio 3, que está muito bem contextualizado aqui também. Quero falar de serviços. Há pouco tempo, aqui, hoje mesmo, a gente fez um episódio para falar do Live Link, muito olhando o produtor rural. Tem o Live Link para o construtor também? Como que funciona? Eu acho que a gente tem na nossa prateleira do pós-venda, tanto para o agricultor quanto para o construtor, né, os serviços customizados, né, dentro daquela necessidade que eles precisam. O Live Link, sim, né, o Live Link também é disponível, ele sai em todas as nossas máquinas, então para a construção também é disponível durante 5 anos, né, já sai de fábrica. E o pós-venda está no mesmo contexto do agricultor, né, da agricultura que a gente comentou antes, né, prover para o cliente, para o construtor, um atendimento que ele consiga ter a máquina disponível, né? Esse é uma das missões do pós-venda, né? E que também vocês têm lá o centro de inteligência, que funciona para atender todos os clientes, independente do setor e da operação. Nosso Live Link para o setor de construção, nosso centro de inteligência e disponibilidade lá na planta em Sorocaba, né? O Bruno, como a gente está perto, né? O estado de São Paulo e a Rochester, a gente tem muita proximidade com a fábrica. Então a gente tem o nosso centro ali na planta, e a Rochester também tem, depois o Bruno talvez possa comentar um pouquinho, mas e eu comentei naquele episódio do quanto a gente busca criar o elo, né, entre a fábrica, o distribuidor e o cliente. A conectividade nos ajuda muito em relação a isso, né, Bruno? A tecnologia está ali, os dados, a gente procura se antecipar aos problemas, né, que a máquina eventualmente possa apresentar e evitar que ela pare, né? Esse é o nosso... Então, disponibilidade de peça, a conectividade, a estrutura do distribuidor, né, de estar próximo, de a gente entender onde estão as obras e a gente estar perto também com técnicos, com peças, com atendimento. Então, isso é muito importante. Acho que você pode comentar até um pouquinho do centro de disponibilidade que a gente tem na própria Rochester. Sem dúvida, Felipe. Hoje, né, a Rochester é novinha, né? Nós não temos 1 ano de mercado, né? Então a gente teve um privilégio de aprender com o mercado e construir um modelo de negócio que atendesse já a demanda desse cliente. Então, nesse período que nós estamos abertos, fizemos aí aproximadamente 400 máquinas de vendas, né? E eu converso muito com os nossos clientes, Felipe, e a principal dor do cliente hoje é a indisponibilidade da máquina. E a indisponibilidade não é só pela falha, né? Porque acontece, é inevitável, é um equipamento bruto, robusto, né? E ali, obviamente, é onde entra aquilo que o Felipe está falando. Então, antes de nós abrirmos, né, a Rochester, a gente já entendeu que essa era um fator crítico para o nosso sucesso, é a centralidade no cliente. Então, dentro da loja, né, da nossa casa, ela está estrategicamente posicionada na entrada, né? A gente tem lá uma central de monitoramento. Hoje, uma máquina parada, a gente tem um alerta que escala diretamente para mim. Então, quando a gente tem uma sinalização do cliente que a máquina está parada, eventualmente até o cliente não sabe,
nós fazemos de forma proativa, que eu acho que é o que o Felipe né, mencionou aqui. Que é o trabalho em conjunto, que é né? em conjunto. Isso é um foco Conjunto. total no cliente mesmo. Então né? a gente está em processo de implantação né, de algumas automatizações, mas já está em piloto. Hoje, se uma máquina apresenta qualquer falha, a gente dispara automaticamente para um WhatsApp que o cliente aponta, fala, olha, eu quero que você avisa meu chefe de frota. Então, diante de algumas falhas que a máquina eventualmente apresente, nós notificamos de forma proativa. Então, o cliente não precisa nem monitorar. Então, a partir do serviço do Live Link, que gera uma segurança, nós conseguimos extrair valor. E aí é o valor, né, desde o ponto de vista de qualidade e disponibilidade da máquina, mas muitos dos clientes em construção, Carol, são clientes que locam máquinas. Tá. Né? Então, não são os usuários finais, eles são intermediários que prestam ou serviço, né, locando o equipamento, ou muitas vezes com o próprio operador. Para esses casos, o Live Link oferece uma isenção de prestação de contas para o cliente final, onde a gente aponta o momento que a máquina entrou em operação, a hora que ela termina, enfim, o trajeto que ela fez dentro da obra. Às vezes ele tem que percorrer ali, enfim, várias plantas dentro de um espaço, a gente consegue comprovar, alertas de falha, né? Então, apresentar ao cliente, ou muitas vezes, né, que o cliente reclama que o serviço não está andando, né? Pô, a máquina não está produtiva, e a gente via Live Link consegue apontar. Recentemente nós pegamos um equipamento como esse, uma escavadeira. Ela não é feita para andar, né, no ponto de vista de deslocar grandes distâncias. Ela tem que se deslocar com um caminhão e ali dentro de um parque menor, se você tem o desgaste precoce, né, do equipamento. Um cliente reclamando, né, Felipe, de custo de manutenção, né, do equipamento, e a gente foi verificar, em um dia era coisa de 13 horas rodando, né? Então de 24 horas disponíveis em um dia, ele passou 13 horas em deslocamento. Então era um uso indevido. Sim. Então a gente consegue perceber isso e ajudar o cliente, né, a Porque às vezes o cliente não sabe, né? Porque ele, né, Não tá ali, não né? tá ali na... Vendo. E a gente pode ajudá-lo a evitar um desgaste prematuro, né, um custo maior da manutenção. Então acho que a conectividade é muito forte também na construção, Claro. né? E acho que vale o destaque aqui também, né, Bruno, que a gente tem uma função no Live Link que é dedicada para locador, né? Então a gente tem quem é locador de equipamento, ele consegue colocar a máquina ou colocar o cliente dele também na plataforma e poder, para ele também poder acompanhar, porque tem é um modelo de negócio, né, que muitas vezes ele é responsável pela manutenção, ou ele também quer ajudar o cliente dele. Sim. Né, e então a gente tem, isso é uma novidade no Live Link, que é um acesso, uma função específica na plataforma para quem é locador. Só, Né, a gente então, não tinha comentado essa a gente não tinha comentado isso, então Felipe, ótimo. E acho que, como o Bruno lembrou, né, a locação é muito forte na construção. Sim. Então acho que, como a gente está falando da construção aqui, acho que vale esse destaque aí do Legal. Live Link. E Bruno, você comentou o primeiro ano da Rochester, foi isso? Exato. Tem algum plano aí já de expansão? Sem Vindo? dúvida. Opa, conta pra gente. Carol, o mercado de São Paulo, se fosse um país, dados do ano passado, seria o 42º país do mundo. Depois o pessoal consulta aí para ver se eu não estou errando ali, mas vamos colocar ali entre 40º, né, e 50º país no mundo. Então é uma economia pujante. O projeto da Rochester é um projeto que tem que ser à altura do mercado que nós estamos, né? E se tratando de linha amarela, representa em torno de 20% do mercado de linha amarela do Brasil. Então, quando a gente foi conversar com os nossos clientes, a gente identificou uma necessidade de ter um espaço para além de uma oficina, né, ou de um ponto de atendimento. Então, sim, nós estamos instalados em Jundiaí também estrategicamente, né? Então é um ponto que eu estou a meia hora de São Paulo, da capital, estou próximo, né, aos principais acessos para o interior. Então, a partir de Jundiaí, aí no máximo 6, 7 horas a gente se desloca ao extremo oeste do estado de São Paulo. No centro de distribuição da JCB. Nós estamos a 3 minutos do centro de distribuição de peças da JCB, justamente para ter esse lead time de atendimento para o cliente reduzido, porque ele é crucial. Acho que é um ponto muito importante, a gente está muito atento a isso.
a indisponibilidade do equipamento, ela gera muito mais prejuízo do que máquina, desconto de máquina. Às vezes o cliente ele está preocupado demais em valor de compra do que disponibilidade do equipamento. Então a gente ali em Jundiaí estamos sim construindo uma unidade que será a matriz, né, do grupo, né, da Rochester no estado de São Paulo, e a gente deve inaugurar no início do ano que vem. Né, nesse local ali, mais de 10 mil metros, né, de área, a gente vai ter um centro de demonstração de máquinas, tem um centro novo de Live Link. A promessa é que vai ser a melhor da América Latina. Hein? Flagship. Tudo isso aí, né, Carol vai estar lá Quanta presente, novidade boa. Eu quero fazer uma Além da gravar Máquina podcast. lá. Vamos fazer um Além da Máquina. Acho que a gente tem que cobrir essa Jundiaí. inauguração aí. Quanta novidade boa, gente. Quero agradecer a participação de vocês e acho que o que a gente pode tirar aqui, se eu pudesse resumir em uma frase, assim, é o extremo foco no cliente, né? Na operação dele, na gestão do negócio, em apoiar realmente o cliente. Então, Felipe, obrigado de novo novamente. por Valeu. estar aqui comigo. Muito bom estar aqui. Obrigada, Bruno. A gente vai se ver mais algumas vezes ainda. E você que está com a gente, obrigada pela sua companhia. Eu falei desde o início do dia aqui que eu ia estar rodeada de gente fera aqui no estúdio e é isso que está acontecendo. Gente que entende tudo do setor agro, construção, de produtividade, de excelência em serviço e muito mais. E você tá convidado, tá convidada a ficar aqui comigo e acompanhar os próximos episódios do Além da Máquina e eu volto logo mais. Até!